Você já sentiu que não importa o quanto você trabalha, o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos como água? Que no final do mês sobra mês e falta dinheiro? Hoje eu vou te contar a história de Cláudia, uma mãe solo, auxiliar de serviços gerais, que ganhava 1.450 por mês. Tinha 2 filhos pequenos para criar sozinha e uma montanha de dívidas de quase R$ 9.000. Todo mundo dizia que era impossível, que ela estava condenada a viver naquele ciclo de apertar, dever, chorar e recomeçar, que pobre não tem saída. Mas Cláudia fez o que ninguém esperava. Em 18 meses, ela zerou todas as dívidas, todas, e ainda construiu uma reserva de emergência, com o mesmo salário, sem ganhar na loteria, sem herança, sem milagre de dinheiro caindo do céu. E se eu te dissesse que o segredo dela cabe dentro de 4 envelopes de papel? Se você está endividado, se você sente vergonha de atender o telefone porque pode ser cobrança, se você já teve que escolher entre pagar a luz ou comprar o remédio do filho, fica comigo até o final, porque essa história pode ser o sinal que você estava esperando. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva. Porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Cláudia tinha 34 anos e morava num bairro de periferia, desses onde o asfalto acaba e a poeira começa. A casa era alugada, 2 cômodos apertados com um quintal de terra batida, onde as crianças brincavam descalças. Todo dia ela acordava às 5 da manhã. O despertador velho tocava e ela já sentia o peso antes mesmo de abrir os olhos. Levantava no escuro para não acordar Miguel e Lara, que dormiam juntos num colchão, no chão do quarto. O café era ralo, o pão contado. Ela separava 2 fatias para cada filho e ficava só com o café mesmo, dizendo que não tinha fome. Cláudia trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa escola municipal. Varria, esfregava, limpava banheiro, carregava lixo, ganhava 1.450 por mês. Desse dinheiro, 450 iam direto para o aluguel. O resto era para sobreviver. Luz, água, gás, comida, remédio, material escolar. Mas não sobrava. Nunca sobrava. O pai das crianças tinha sumido quando Lara ainda usava fralda. Foi embora sem explicação, sem pensão, sem nem olhar para trás. Cláudia engoliu a dor e seguiu. Não tinha tempo para chorar. Tinha filho para criar. As dívidas foram chegando devagar, como água que entra por baixo da porta. Primeiro foi o cartão de crédito. Só para uma emergência, ela pensou. Depois veio o empréstimo consignado que descontava direto do salário. Depois o fiado na farmácia, o caderninho do mercadinho do seu Zé. Quando ela parou para somar, quase caiu para trás. $8.800 de dívida, quase 6 meses de salário. O telefone tocava e ela deixava tocar. Já sabia que era cobrança. A vergonha era tanta que ela mudava de calçada quando via o dono do mercado. Os filhos não entendiam direito, mas sentiam. Miguel, o mais velho, já não pedia mais nada. Lara às vezes chorava querendo um sorvete e Cláudia distraía com outra coisa, o coração sangrando por dentro. À noite, quando a casa silenciava, Cláudia sentava na beirada da cama e ficava olhando para o nada. Pensava, trabalho tanto. Para quê? Para continuar devendo? Para continuar com vergonha? E a pergunta que não queria calar. Deus, o Senhor ainda lembra de mim? Tudo desmoronou numa terça-feira de abril. Cláudia tinha acabado de buscar as crianças na escola. Lara veio saltitando, mas Miguel vinha calado, cabeça baixa, arrastando a mochila pelo chão. No caminho de volta, o menino não disse uma palavra. Cláudia perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Ele só balançou a cabeça. Foi só depois do jantar, arroz com ovo de novo, que Miguel chamou a mãe para o canto da cozinha. Os olhos dele estavam vermelhos. Mãe, a gente é pobre? Cláudia sentiu o chão sumir. Por que você está perguntando isso, filho? O Rodrigo falou na escola. Disse que eu sou pobre porque levo o mesmo lanche todo dia. Disse que minha roupa é velha. Os meninos riram.
Cláudia abraçou o filho com força, mas não conseguiu responder. O que ela ia dizer? Que era mentira? Naquela noite, ela esperou as crianças dormirem. Sentou no chão da cozinha, encostada no fogão frio, e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou de raiva, de vergonha, de cansaço. As lágrimas desciam quentes e ela abafava o som com a mão para não acordar ninguém. Deus, eu não aguento mais. Eu trabalho feito uma condenada. Não roubo, não minto, não faço mal a ninguém. Por que a minha vida não muda? Por que os meus filhos têm que passar vergonha? O silêncio da madrugada não respondeu. Na semana seguinte, Cláudia tentou resolver do jeito que sempre tentava. Foi no banco pedir um empréstimo para cobrir as dívidas. O gerente olhou a ficha dela, fez uma cara de pena e disse: Dona Cláudia, a senhora já tem um consignado no limite. Não tem como liberar mais nada. Sinto muito. Ela saiu do banco com as pernas tremendo. Tentou vender umas coisas de casa, o ventilador velho, umas panelas que não usava. Conseguiu R$ 80. Mal dava para pagar o juro do cartão de um mês. Uma vizinha, Dona Gertrudes, viu ela voltando do banco e comentou alto: De propósito, essa aí vive pendurada. Não sei como ainda não foi despejada. Cláudia ouviu e fingiu que não. Mas doeu. Doeu fundo. Naquela noite, olhando para o teto rachado do quarto, Cláudia pensou em desistir. Não de viver, mas de tentar, de lutar. Pensou que talvez fosse isso mesmo, que tinha nascido para ser pobre e ia morrer pobre, que não adiantava esforço. Mas aí olhou para o lado. Miguel e Lara dormiam abraçados no colchão, as respirações suaves, os rostos em paz. E uma faísca acendeu dentro dela. Eu não sei como, mas isso vai mudar, nem que eu tenha que inventar um jeito. Foi numa sexta-feira, perto do fim do expediente. Cláudia estava fazendo a faxina na biblioteca da escola. Era o lugar que ela mais gostava de limpar. O silêncio, o cheiro dos livros velhos, a paz que parecia morar entre as estantes. Naquele dia, estava distraída, passando o pano nas mesas, quando viu um livro esquecido no canto. Alguém tinha deixado ali, largado, como se não tivesse valor nenhum. A capa chamou a atenção. Pai rico, pai pobre. Cláudia olhou para os lados. Não tinha ninguém. Pegou o livro, folheou as primeiras páginas. Uma frase saltou como se tivesse sido escrita para ela. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Ela não entendeu direito, mas sentiu um incômodo bom. Guardou o livro na bolsa. Ia devolver depois. Prometeu para si mesma. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cláudia começou a ler. Leu até os olhos arderem. Leu na noite seguinte e na outra. E então, uma frase acertou em cheio o peito dela. O problema não é quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Cláudia fechou o livro devagar. Ficou parada, olhando para a parede descascada. A vida inteira ela tinha pensado: se eu ganhasse mais, minha vida mudava. Mas e se o problema não fosse o salário? E se o problema fosse a bagunça, a falta de clareza, o dinheiro que entrava e sumia sem ela saber para onde ia? Uma voz suave ecoou no coração dela. Não era do livro, era algo mais fundo. Filha, eu não te esqueci. Eu coloquei esse livro no seu caminho. Agora faça a sua parte. Cláudia sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, existisse uma saída. Pegou um caderno velho de Miguel, abriu numa página em branco e escreveu no topo: cada centavo vai ter um nome. Era o começo. Naquela mesma noite, Cláudia fez o que nunca tinha feito. Escreveu tudo o que devia. Cartão de crédito, 4.500. Empréstimo consignado, 2.800. Fiado na farmácia, 600. Caderninho do mercado, 800. Total, 8.700. O número doeu. Mas pela primeira vez, o inimigo tinha rosto. Depois, escreveu tudo o que gastava. Cada coisa. O café, o pão, a passagem, o gás, a conta de luz.
Descobriu buracos que nem sabia que existiam. R$ 1 aqui, 5 ali, 10 que sumiam sem explicação. E descobriu o vilão principal. O cartão de crédito cobrava 14% de juros ao mês. 14%. Era como tentar encher um balde furado. No dia seguinte, Cláudia chamou os filhos para a sala. Miguel e Lara sentaram no sofá sem entender. Ela tirou o cartão da bolsa e uma tesoura da gaveta. Vocês sabem o que é isso aqui? Seu cartão, mãe. Isso aqui parece que ajuda, mas não ajuda. Isso aqui é uma armadilha. E a partir de hoje, a gente vai aprender junto a viver sem armadilha. E cortou o cartão em pedaços na frente deles. Miguel arregalou os olhos. Lara bateu palma sem entender direito. A partir de agora, cada centavo vai ter um nome. Foi assim que nasceu o sistema dos 4 envelopes. Cláudia pegou 4 envelopes de papel pardo, desses de carta antiga, e escreveu em cada um. Envelope 1, casa, aluguel e contas. 650, envelope. 2, comida, 400 juros, envelope. 3, dívidas, 300 juros, envelope. 4, reserva sagrada, 100 dólares. Quando o salário caía, ela sacava tudo em dinheiro e dividia nos envelopes. O que estava no envelope da comida era só para comida. O da dívida, só para dívida. E o envelope da reserva, esse era dinheiro que não existia, não podia tocar. No começo, foi difícil. O envelope da comida acabava antes do mês acabar. Cláudia aprendeu a fazer milagre. Arroz com ovo virou prato principal, sopa de legumes virou janta de rei, osso de boi no açougue virou caldo que rendia 3 dias. Miguel perguntava, mãe, não tem bolacha? Cláudia respirava fundo. Esse mês não, filho, mas vai ter. A frase virou mantra. Cada centavo tem um nome. Depois de 2 meses, Cláudia percebeu que precisava de mais dinheiro entrando. Mas como? Se trabalhava o dia todo. Foi aí que ela teve a primeira ideia. Começou a fazer marmitas simples, arroz, feijão, frango, salada, e vender para outras funcionárias da escola. Cobrava R$ 10 cada. No fim do mês, tinha 250 a mais no bolso. Nos finais de semana, passou a fazer faxinas em casas de família. Uma professora da escola indicou ela para uma amiga, que indicou para outra. Logo, tinha 2 faxinas por fim de semana, mais R$ 200 por mês. Cláudia também entrou num grupo de mães do bairro no WhatsApp. Começou a vender as roupas que os filhos não usavam mais. Roupa de criança que tá boa, mas não serve. Sempre tem quem queira. O dinheiro extra ia direto para o envelope das dívidas. No 6º mês, Cláudia tinha 1.200 zeiles guardados na reserva sagrada. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Tomou coragem e foi ao banco. As mãos tremiam quando sentou na frente do gerente, o mesmo que tinha negado o empréstimo meses antes. Seu gerente, eu devo $4.500 no cartão, mas eu tenho $1.800 para pagar à vista. Vocês fazem acordo? O gerente olhou para ela surpreso. Consultou o sistema, fez umas ligações, voltou com uma proposta, $1.800, quitava a dívida toda. 60% de desconto. Cláudia assinou com a mão tremendo. Saiu do banco e chorou na calçada. Mas dessa vez era choro de alívio. Em casa, Lara perguntou, mãe, a gente ganhou? Ganhamos, filha, ganhamos uma batalha. Lara teve uma ideia, pegou uma cartolina e desenhou um termômetro grande, colorido, cheio de marcações. Mãe, cada vez que a gente pagar uma dívida, a gente pinta um pedaço. Miguel entrou na brincadeira, passou a anotar os gastos do mercado num caderninho, somava tudo direitinho e mostrava para a mãe. A família inteira tinha virado um time. Mas no mês 11, veio a prova de fogo. Lara adoeceu, febre alta, infecção no ouvido. O remédio custava $85 e não tinha no posto de saúde. Cláudia olhou para o envelope da reserva. A tentação era enorme. Se eu pegar daqui, quebro a promessa. Ficou a noite toda acordada. Rezou, chorou. Lembrou de tudo que tinha conquistado.
De manhã foi conversar com a farmacêutica. Explicou a situação. A moça olhou nos olhos dela e disse: Dona Cláudia, a senhora sempre pagou direitinho o fiado antigo. Pode levar o remédio e pagar semana que vem. Cláudia agradeceu de mãos juntas. O envelope da reserva continuou intacto. Mês após mês, o termômetro de Lara foi enchendo de cor. A cada dívida quitada, a família comemorava. Às vezes com um sorvete de $2 na esquina. Às vezes só com um abraço apertado. E Cláudia repetia, toda manhã, antes de sair para o trabalho: cada centavo tem um nome. E o nome de hoje é Vitória. 18 meses depois daquela noite no chão da cozinha, Cláudia sentou na mesma beirada da cama. Mas agora era diferente. O caderno velho de Miguel estava na mão dela. Na última página, o número que ela nunca imaginou escrever: dívidas 0. Reserva 2006. Ela ficou olhando aqueles números como quem olha para um milagre, porque era um milagre, não de dinheiro caindo do céu, mas de suor, lágrima e fé misturados. Naquela semana, Miguel chegou da escola com um sorriso diferente. Mãe, o Rodrigo me perguntou como a gente conseguiu comprar meu tênis novo. E você falou o quê? Falei que a gente é inteligente com dinheiro. Cláudia abraçou o filho e deixou as lágrimas caírem. Dessa vez, de alegria, Dona Gertrudes, a vizinha que vivia criticando, apareceu no portão um domingo. Estava sem jeito, enrolando as mãos. Cláudia, eu queria te pedir desculpa e queria saber como você fez. Minha filha está endividada, não sabe mais o que fazer. Cláudia sorriu e convidou ela para entrar. Passou a tarde ensinando o sistema dos envelopes. Na escola, as professoras começaram a pedir conselho. A diretora chamou Cláudia para dar uma palestra para os funcionários sobre organização financeira. Palestra? Você, Cláudia, porque você fez o que a maioria acha impossível. No dia da palestra, com as mãos tremendo e o coração disparado, Cláudia contou sua história. No final, uma funcionária levantou a mão, chorando. Dona Cláudia, a senhora acha que funciona para qualquer um? Cláudia respirou fundo e respondeu: funciona para quem decide que vai funcionar. Eu não esperei ganhar mais para começar. Comecei com o que tinha e Deus fez o resto. Naquela noite, em casa, Cláudia finalmente entendeu. Aquele livro esquecido na biblioteca não foi acidente. A pergunta de Miguel não foi tragédia, foi o empurrão que ela precisava. As portas fechadas no banco foram proteção contra mais dívidas. Cada não foi Deus dizendo: não é por aqui, filha. Eu tenho um caminho melhor. Tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito. E assim termina a história de Cláudia. Uma mulher comum, mãe solo, salário de 1.450. 2 crianças para criar, quase R$ 9.000 de dívida. Olha bem o que aconteceu. Quando o filho perguntou se eram pobres, ela pensou que era humilhação, mas era o despertar. Quando o banco negou o empréstimo, pensou que era derrota, mas era proteção. Quando encontrou aquele livro esquecido, pensou que era coincidência, mas era providência. Cláudia não ganhou na loteria, não recebeu herança, não fez mágica. Ela fez o simples, deu nome para cada centavo, e cada centavo obedeceu. Hoje eu te pergunto, quantas vezes você olhou para o seu salário e disse: não dá? Quantas vezes deixou as dívidas crescerem porque tinha medo de olhar para elas? Quantas vezes achou que precisava ganhar mais para começar a mudar? A verdade é dura, mas liberta. Não é sobre quanto entra. É sobre o que você faz com o que entra. A palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Cláudia foi fiel nos 1.450 e Deus multiplicou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja afundado em dívidas agora. Talvez tenha vergonha de atender o telefone. Talvez seus filhos estejam sentindo o peso que você carrega em silêncio. Eu quero te dizer, existe saída, e ela começa com uma decisão.
Escreve agora nos comentários. Cada centavo tem um nome. Declara isso. Mesmo que você não saiba como ainda, declara. Se essa história tocou seu coração, se inscreve nesse canal. Aqui a gente não conta historinha para passar o tempo. Aqui a gente transforma vidas. Compartilha esse vídeo com alguém que está endividado, que está sem esperança, que acha que não tem jeito. Às vezes uma história é tudo que alguém precisa para dar o primeiro passo e não vai embora ainda. O próximo vídeo pode ser exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Que Deus abençoe sua vida e suas finanças. Que Ele te dê sabedoria para administrar o pouco até que venha o muito. E que você nunca esqueça, cada centavo tem um nome. E o nome do seu futuro é Vitória. A gente se vê no próximo capítulo.